Olá pessoal, tudo bem? Bem, eu estou gravando esse vídeo então para darmos continuidade ao conteúdo da nossa disciplina de História da Filosofia Medieval, a pedido de vocês então, uma vez que nesta semana a nossa aula não foi presencial, tínhamos o feriado, né, de finados na quinta-feira, então na quarta não foi possível nos reunirmos presencialmente a fim de que facilitasse a, a locomoção de vocês, enfim, a viagem, a ida para as respectivas pastorais, enfim, ou para a casa da família, etc, né? Bem, dando continuidade, então, ao que nós estávamos conversando no nosso encontro anterior, quando nós pegamos a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, na questão 7, artigo 1º, nós temos, então, a pergunta sobre a infinidade de Deus. Então, a pergunta é: Deus é infinito? Ok? E a resposta que nós temos, a conclusão, né, que Santo Tomás oferece, é que ele é não só infinito, e justamente por ser infinito, ele é também, portanto, perfeito. Ele é não finito, ele é infinito, portanto, perfeito. Aí um conceito que aparece que é o de infinito atual, que é igual à perfeição, né? Deus sendo infinito atual significa que ele é a atualização de todas as perfeições. Tudo bem? Infinito atual igual a perfeito, porque é a atualização de todas as perfeições. Infinito significa não ser sujeito a nenhuma hierarquia. Deus está acima de tudo, de todos. Portanto, ele é perfeito. Uma outra definição de Deus, a partir da contribuição de Santo Tomás, é que Deus é um ato puro de ser. Deus é um puro ato de ser. Uma atualização contínua, constante do ser. Como nós já vimos desde Santo Agostinho, aquela questão dos graus de perfeição, aquela hierarquia dos seres que existem mediante o conceito de participação. Deus, por excelência, como eu acabei de dizer, é o ato puro de ser, e abaixo de Deus, então, tem os anjos, abaixo dos anjos tem o homem, o ser humano, pela sua capacidade racional, abaixo dos homens, os animais, os vegetais e os minerais. Santo Tomás trabalha com a ideia, então, de graus de ser, né? Essa hierarquia. Então, as plantas, os vegetais, têm um grau a mais de ser do que os minerais. Os animais irracionais têm um grau a mais de ser do que os vegetais. O homem, o ser humano, tem um grau a mais de ser do que os animais irracionais, e assim por diante. Os anjos têm um grau a mais de ser do que os homens, e Deus é o ser por excelência. Ok? Nós e as plantas, os animais, enfim, somos seres finitos. Deus é o ser infinito, como acabamos de dizer, portanto, perfeito. E a sua nós somos finitos porque a nossa natureza limita o grau que recebemos de Deus. Então, somos seres finitos, limitados, porque a nossa natureza finita limita o grau do ser de Deus em nós, o grau de ser que recebemos do próprio Deus. Cada coisa, portanto, tem o seu grau de ser e não pode ter outro, pois assim deixa de existir e passa a ser o outro. Se eu tenho menos ser, então eu não estou no grau acima, eu estou um grau abaixo.
Somos semelhantes e dessemelhantes. Em Agostinho, nós vimos algo nesse sentido também, e Santo Tomás nos ajuda a entender que somos semelhantes e dessemelhantes ao mesmo tempo. Os seres são perfeitos porque vêm de Deus, imperfeitos porque têm os seus graus, porque temos o grau específico de ser. Somos atualizados enquanto seres, pois Deus atualiza o ser na existência. Uma essência que se atualiza na existência. Deus é o ser absoluto, livre de qualquer qualificação, livre de restrição, livre de limitação. Os seres finitos são uma essência que recebe uma existência. Por isso dizemos que Deus é simples, porque é um ato puro de ser. Não há composição de essência e existência em Deus. Deus, portanto, não é composto. Ele é simples. Nós somos compostos porque somos uma composição de essência e existência. Uma essência que recebe uma existência. A razão metafísica para sermos seres finitos é que temos uma alma racional. O fato de sermos seres humanos. A essência é uma imperfeição, pois restringe o ato de ser, o ato de existir, visto que a sua existência não decorre da sua essência. Ser e ser infinito são em Deus uma só e mesma coisa. Dizer que Deus é ser, dizer que Deus é ser infinito, é o mesmo que dizer que Deus é Deus, né? Deus é ser infinito, é dizer a mesma coisa. A pedra de toque, então, da filosofia e da teologia de Tomás de Aquino é essa. O ato de ser de Deus é aquilo que nos outros entes chamaríamos de essência. A pergunta, então, que se coloca é: qual é a essência de Deus? E a resposta nós temos na Sagrada Escritura, no livro do Êxodo, como nós já vimos anteriormente, assim como ele mesmo se revela. Eu sou aquele que sou. Esse é o próprio ser divino de Deus, né? Tem pernilongo aqui, gente. Por isso, de vez em quando, o doido acena, assim, não tô dando tchau, não. Tô tentando afastar o bichinho, para evitar usar isso daqui durante a aula. Um outro tema, o conhecimento de Deus por analogia. O ser é análogo. É pela coincidência ou comunicação na forma que se entende a semelhança. Criar é causar o ser, é atualizar o ser. E esse causar, então, é aquilo que nós já vimos, que é ser causa eficiente, que é uma daquelas vias para a justificativa da existência de Deus, né? A causa comunica algo de si ao efeito. Exemplo, os raios são produzidos pelo Sol. O que o Sol comunica quando comunica os seus raios? Comunica o calor. Qual a semelhança, então, entre os raios e o Sol? O calor. É o que nós chamamos, então, de causa equívoca. O absurdo seria dizer que é igual. Não é igual. Uma coisa é o Sol, outra coisa são os raios, outra coisa é o calor que se deduz a partir do raio que o Sol comunica, informa. Portanto, isso seria uma causa unívoca, dizer que é tudo a mesma coisa. Uma causa equívoca pressupõe, então, uma semelhança e uma dessemelhança. Repito, uma coisa é o Sol, outra coisa é o raio, outra coisa é o calor produzido pelo raio
de Sol, produzido pelo Sol. Acho que, se não entenderam pessoalmente, da nossa aula presencial, eu acho que a gente pode tentar voltar nisso, mas acho que ficou claro, deu para entender, ok? Deus é ser por sua própria essência. Em Santo Tomás, então, ser e existir para Deus é sempre a mesma coisa. Os demais seres somos seres por participação. Portanto, somos análogos a Deus, semelhantes e dessemelhantes ao mesmo tempo. Causar significa comunicar algo a algo ou a alguém. Tudo bem? Deus, portanto, é aquele que causa. Ele é a causa eficiente de todos os seres. Ele é, portanto, a nossa causa. A causa de todos os seres existentes no mundo, criados por ele. Há, então, uma semelhança entre as criaturas e Deus. Mas para conhecer a Deus, só é possível, então, partindo das criaturas. Esse é, portanto, o conhecimento análogo. Os seres finitos são causados, somos causados. A primeira causa é Deus, o primeiro motor, causa eficiente. Deve haver alguma realidade no efeito proveniente de sua causa. Semelhança, então, entre o efeito e a causa. Para entendermos a composição de essência e existência, composição de ser e essência. Desde os mais perfeitos seres, os anjos, né, depois de Deus, há a composição, então, de essência e existência. Lembra, Deus é simples, todos os outros seres somos compostos. Deus possui o ser por essência. Deus não possui o ser por participação. Nós sim, nós participamos do ser de Deus. Ser e essência. Essência e existência em Deus sempre se equivalem. Não há um ser distinto de sua essência em Deus. A essência é receptora de uma existência nos seres criados. Nós somos, já repito, nós somos uma essência que recebemos uma existência de Deus. As criaturas somos essência que recebemos existência, ato de ser, ato de existir. O ser divino não é algo recebido de algo, não é um ser que recebe algo ou de alguém, mas é um ser subsistente. Deus é um ser, ou seu ser, ou o ser, por excelência, subsistente. Ipsum esse subsistens. Deus subsiste por ele mesmo. A criatura, nós, não somos subsistentes. A criatura é um ser de uma certa essência. A criatura é um subjectum, um sujeito. É um substrato de uma existência. É a base, é a sustentação, é a base, é a sustentação que recebe uma existência. Entende? Somos uma essência que recebemos uma existência de Deus. O ser subsiste porque sua essência recebe uma existência. A composição da criatura exprime o fato de que ela poderia não ser. Nenhuma essência criada é ela mesma. Nada é se não for, desculpa, seu ser. Nada é se não for seu ser. O que não é seu ser não é de maneira necessária.
a criatura não é seu ser, porque ela participa do ser que é, por excelência, Deus. A criatura tem o seu ser, ou tem o ser, e por isso não é um ser necessário. Só Deus é ser necessário. A criatura recebe seu ser de um outro, de Deus. Meu ser é outro, ou vem de outro. O meu ser participa de outro, participa de Deus, ou em Deus. Nós vemos isso na Suma Teológica, questão 3, artigo 4, a resposta, Santo Tomás assim, então, esclarece, responde, nós citamos, abre aspas, o ente cujo ser é outro que sua essência, recebe seu ser de um outro ente, fecha aspas. Entende? É o que eu acabei de dizer. Nós recebemos o ser de um outro, ou seja, recebemos o ser de Deus. Não nos bastamos, dependemos de Deus. Simples assim. Toda criatura existe por participação. É o mesmo conceito de participação que nós já vimos em Santo Agostinho. Na mesma questão 3, artigo 4, na resposta, Santo Tomás assim define a citação, entre aspas. Aquilo que tem o ser e não é o ser é um ente por participação. Ser sem causa no ser causado. Ser sem causa, que é Deus, ninguém causou a Deus, ele é, sempre foi, sempre será. Ele é um ser sem causa, presente no ser causado. Nós somos seres causados, causados por outro. Esse outro é Deus. Ser por essência, Deus. Ser por participação, as criaturas. Ser sem causa, Deus. Ser causado, nós, criaturas. Uma vez que Deus é, pensar e ser equivalem. Na questão 44 da Suma Teológica, artigo 1, Santo Tomás responde, entre aspas, do fato que uma realidade é um ser que, por participação, ela é causada por um outro. Assim, uma tal realidade não pode ser sem ser causado. Fecha aspas. Todo ser que existe, então, no mundo, só existe porque foi causado por outro. Só existimos porque recebemos a nossa existência do próprio Deus. Deus, portanto, é a sua própria essência, a ideia. E a criatura, portanto, é ser dependente daquele que é Deus. Seu ser ou seu existir. Deve-se dizer que é contrário à própria razão de criatura, que sua essência seja o seu ser, pois o ser subsistente não é ser criado. Isso nós encontramos na Suma Teológica, questão 7, artigo 3º, a resposta de Santo Tomás. O ser que subsiste por si não pode ser criatura, não pode ser criado. O ser que subsiste por si, portanto, é o próprio Deus, que não foi criado, mas é o criador de todas as coisas. Tudo bem até aí? Ok? Seguindo. Para falarmos então sobre a criação, a doutrina das ideias. Nós vemos essa ideia na Suma Teológica, questão 15. E aí são longas páginas que tratam especificamente sobre essa questão. A criação divina. Como é que ela acontece? Como nós já vimos. Deus cria todas as coisas por um ato livre de sua vontade.
Deus deu existência, então, ao mundo, livremente, para seu próprio louvor. O ato criador divino é de natureza espiritual. A vontade é de natureza intelectual. Deus conhece todas as coisas que ele quer criar. As ideias são arquétipos das criaturas, são modelos, por assim dizer. O que é a ideia? Na Suma Teológica, questão 15, nós vemos essa pergunta: o que é a ideia? E a resposta, então, que Santo Tomás dá são arquétipos, são modelos na mente divina, né? Na razão divina, no coração de Deus, enfim, como queira. O que é a ideia? É a forma das coisas, separada delas. É a forma, é o arquétipo, é o modelo das coisas, separado das coisas. Existem fora das coisas, existem em Deus. Está no ser dotado de intelecto. A ideia existe no ser dotado de intelecto. Há duas razões que tornam possível a existência da ideia separada das coisas. Primeira, ela pode existir como modelo padrão. Segundo, ela existe como modelo de conhecimento. Então, na questão 15, no artigo 1º da Suma Teológica, nós vemos essa explicação de Santo Tomás. Portanto, existem ideias em Deus, modelos, arquétipos na mente, no intelecto, no coração de Deus. Deus conhece o todo porque conhece as partes. O Deus aristotélico não se relaciona com o mundo, porque nós acabamos de dizer que existem ideias na mente de Deus e essas ideias são separadas das coisas, são modelos das coisas, são modelos das criaturas e, portanto, se são modelos, não são as coisas, são separadas delas. Há uma multiplicidade, então, de ideias e, ao mesmo tempo, a simplicidade do divino. Deus, como já vimos, é causa eficiente de todas as coisas e conhece todas as coisas que cria. As ideias são meios de conhecimento. O homem forma as ideias a partir das coisas. Lembra que no começo da nossa aula sobre Santo Tomás, eu falei que a principal diferença entre ele e Agostinho é que Agostinho, enquanto leitor de Platão, trabalha com aquela ideia das ideias inatas, que cristianizando, o Agostinho vai dizer que está no nosso interior, né, dentro do homem, que o mestre interior, então, ilumina e faz essas ideias surgirem para nós. Já o Tomás de Aquino, enquanto leitor do Aristóteles, que era totalmente empirista, que vai dizer que o conhecimento se dá a partir do conhecimento empírico, nos faz, então, entender essa afirmação de Santo Tomás enquanto leitor de Aristóteles. As ideias são meios de conhecimento e o homem forma as ideias a partir das coisas. O homem forma as ideias a partir da empiria, a partir do contato com as coisas. Tudo bem? O intelecto humano abstrai para ficar com a forma, com a ideia, para formar um conceito sobre as coisas. Deus não precisa ter contato empírico com o homem, Deus não precisa ter contato empírico com as coisas. Se assim o fosse, Deus seria como o homem, Deus seria como a gente, Deus seria limitado. Porque em Deus não há necessidade alguma, Deus não precisa de nada, nem de ninguém, porque ele é Deus. As ideias em Deus representam as coisas. Temos aí, então, o que ele chama de conhecimento representativo. Conhecer é movimentar-se,
é a passagem de potência para ato. Isso é fundamental e eu acho que nós, em sala de aula, já esclarecemos sobre isso. E é um conceito-chave que nós aprendemos em Aristóteles, a ideia de potência e ato. E eu dei o exemplo para vocês da semente, que é uma árvore em potência. A árvore se torna uma árvore em ato quando ela deixa de ser semente e se torna árvore. Eu dei o exemplo também do seminarista, que é um padre em potência. O bebê, que é um adulto em potência. Ele se torna padre, deixa de ser seminarista, ele se torna adulto, deixa de ser bebê, quando ele se torna padre em ato, quando ele se torna adulto em ato. Então, a potência é o movimento que faz com que a semente floresça, cresça e vire árvore. Que o seminarista deixe de ser seminarista, cresça, estude, seja aprovado e se torne padre, seja ordenado e se torne padre. Que a criança cresça, se desenvolva, amadureça e se torne adulto. O conhecimento, portanto, acompanha também esse mesmo movimento. Conhecer é movimentar-se. Deus não sai, em Deus é diferente. Deus não sai de si. Ele não precisa desdobrar-se ao outro para conhecê-lo. Ele não precisa tocar a garrafa para saber que a garrafa, é de plástico, é azul e etc. Embora exista em Deus uma multiplicidade de ideias, Deus é simples, pois ele não é composto de essência e existência. Ele é simples. Em Deus não há composição. Nós somos compostos. Essência que recebemos uma existência. Porque a multiplicidade de Deus não afeta a sua simplicidade. A multiplicidade de ideias em Deus não afeta a sua simplicidade divina. A identidade, então, entre as ideias e a essência divina. Primeiro, Deus conhece a sua essência tal como ela é em si. Segundo, conhece também enquanto ela é participada pelas criaturas. As ideias são idênticas às essências divinas. Na Suma Teológica, questão 15, artigo 2, nós vemos a resposta de Santo Tomás sobre isso. Deus, conhecendo a si mesmo, conhece cada ser que dele participa, conhece o modo como é assemelhado. As criaturas participam, então, da essência divina. As criaturas, então, entre aspas, imitam o próprio Deus. Deus é ato puro, e essa é uma virtude de sua perfeita atualidade. Deus, sendo ato puro, significa dizer que ele contém em si a razão suficiente para o ser análogo das coisas, no mesmo sentido em que o Sol contém virtualmente o ser de seus raios. Lembrando que esse virtualmente tem a ver com virtus, força. Contém, portanto, a força do ser dos seus raios, o Sol, quando emite esses raios. Para entendermos aquela ideia de conhecimento representativo de Deus, nós temos a Suma Teológica, a questão 14, artigo 2, questão 14, artigo 3, questão 15, artigo 2, sempre as respostas em Tomás, nós identificamos, então, o que ele fala sobre isso. A natureza própria de cada coisa participa de Deus. Deus conhece todas as coisas por um conhecimento próprio. Deus, conhecendo a si, conhece todas as coisas, todas as modalidades das coisas. Portanto, ele é causa eficiente. O querer divino e a criação. Eu já disse a vocês e repito que o intelecto busca a verdade, a vontade busca a felicidade. Portanto, o homem deseja algo, pois há nele carência de algo. Entende? Nós desejamos aquilo que não temos, porque uma vez que temos, não precisamos mais desejar.
Tudo bem? O homem deseja algo, pois há nele uma carência desse algo. Se na vontade divina há uma vontade como na humana, há uma carência em Deus, o que seria uma grande contradição, porque em Deus não há carência alguma, em Deus não há necessidade alguma. Ora, qual é, portanto, o objeto próprio da vontade de Deus, o objeto próprio da vontade divina? A sua própria bondade. Deus busca a sua própria bondade. O objeto da vontade de Deus é a sua própria bondade. O objeto da vontade é a bondade de Deus. Ele deseja a bondade para que toda criatura goze dela, goze, usufrua dessa bondade. Deus deseja a si mesmo. A criação, portanto, é pura bondade divina. Deus cria por um ato livre de sua vontade. Toda criatura é contingente. Se Deus não escolhesse entre as que tem na mente, ele não seria livre. Ele estaria condicionado. Quando cria, ele cria livremente. Deus, que é a própria bondade, expressa essa sua bondade criando o mundo. As criaturas, então, somos chamados a fazer parte do amor de Deus, da bondade de Deus. Aqui é algo interessante, a gente vê que a lei eterna, aliás, a lei humana, nessa sequência, a lei humana deriva da lei natural, a lei natural deriva da lei eterna. Então, o que visa a lex humanae, a lei humana? Fazer o bem, praticar a justiça. O que visa a lex naturae, a lei natural? Faça o bem, evite o mal. O que visa a lei eterna, como acabamos de ver, a sua própria bondade. Lex humanae, lex naturae, lex eterna. Lei humana, lei natural, lei eterna. Em tudo isso, nós identificamos, então, a harmonia, a ordem universal, a ordem do cosmos. Toda vontade tem um objeto próprio. Na Suma Teológica, questão 19, artigo 3, na resposta, nós temos, então, essa explicação que eu acabei de dizer. Deus não tem necessidade nenhuma de criar nada. Repito, em Deus não há necessidade alguma. Deus não cria nada porque precisa, porque foi cobrado, porque está devendo. Em Deus não há necessidade. Ele faz tudo porque é livre e não porque deve, não porque é cobrado, não porque, entendeu? Né? Em Deus não há contingência, necessidade, deficiência. Né? É condicional e não absoluta em Deus esta necessidade. Para atingir a felicidade, uso a sabedoria como meio, como um barco para atravessar um rio. Entende? É uma condição, então. Precisa atravessar um rio. Uso, então, um barco para atingir esse objetivo. E assim, nós partimos para a última questão apresentada nesse nosso encontro, para darmos continuidade depois, os nossos próximos 2 ou 3, acho que mais 2 encontros presenciais, se Deus quiser, que teremos, para concluirmos depois, enfim, o conteúdo acerca de Santo Tomás, né? A vontade admite duas modalidades. A primeira,
O bem que apreende, ela o procura se ela não o possui. Ou, segunda, ele repousa se ela o possui. Explico. O que é a felicidade se não comparação? Para Pascal, por exemplo, Blaise Pascal diz que nesta terra não há felicidade. Felicidade, enquanto beatitude, só na eternidade. Desejamos a luz e só temos fagulhas dela. A segunda modalidade é a vontade divina. Deus goza, desfruta de si mesmo, é o gozo eterno. Jamais poderemos gozar e satisfazermos-nos por nós mesmos. O telos, a finalidade de uma vontade, é o objeto próprio desta vontade. Se a vontade divina se conduz sobre outra coisa que a sua essência, é sempre em vista da sua própria bondade divina. Assim, explico. Tudo que Deus pode querer, exceto Ele mesmo, o mundo, por exemplo, é querido sem necessidade. A criação é puramente gratuita. Já disse, Deus não deve nada para ninguém. Tudo que faz, sempre faz livremente. Faz porque quis, faz porque quer. Segundo, tudo que Deus pode querer, exceto Ele mesmo, não é querido por si mesmo, mas somente enquanto Deus quer sua própria bondade. Esta é a razão sob a qual toda coisa querida pela vontade é querida do fato que a bondade de Deus basta à sua vontade. Não se segue que ele não queira nada mais, mas sim que ele não queira nada mais, senão em razão de sua bondade. A criação, portanto, portanto, arbitrária. A criação não é, então, arbitrária, contraditória. Deus criou porque quis. Deus criou livremente. Deus escolheu criar. Ficou claro para vocês, então, quando eu afirmei no começo? A vontade admite duas modalidades. Primeiro, o bem. Por que Deus cria? Porque ele é bom. E cria porque a sua vontade é livre. Livremente, visando a sua própria bondade, ele decide criar e assim o faz. Que significa querer as criaturas em vista da bondade divina? As criaturas são somente as limitações da perfeição divina. A criatura, explico, participante de Deus, dentro de sua essência, ele é perfeito. Deus não cria nada para tornar-se mais perfeito. Isso tem que ficar claro para a gente. Mesmo que nada existisse, Deus é. Se ele nunca tivesse criado a tartaruga, o elefante, a flor, a formiga, o hipopótamo, o ser humano, ele continuaria sendo Deus. Se não tivesse criado o mármore, a madeira e o que for, ele continuaria sendo Deus. Em outras palavras, saímos de Deus e para ele nós voltaremos. Nós vemos isso na Suma Teológica, questão 19, artigo 2, na resposta de Santo Tomás. Na próxima aula, no nosso próximo encontro, eu vou tentar focar mais sobre a questão das criaturas. Estávamos então falando de Deus, da perfeição de Deus, da infinitude de Deus, da sua vontade, da sua liberdade ao criar. E aí vamos falar um pouco das criaturas, né, em si, no nosso próximo encontro. Eu peço então que após assistirem esse vídeo, que vocês coloquem no papel, anotem aí para que a gente possa conversar
no nosso próximo encontro, aquilo que vocês entenderam, e se possível, deem uma olhada também nessas citações que eu fiz da Suma Teológica, identificando ali alguns pontos que vocês possam citar sobre essa questão de Deus ser infinito, né? Essa questão do infinito atual, se Deus é infinito, portanto, ele é perfeito. A questão dos graus do ser, que eu acho que vocês já entenderam, né? Que abaixo de Deus estão os anjos, abaixo dos anjos está o homem, abaixo do homem estão os animais, dos animais estão as plantas, abaixo das plantas estão os minerais. Essa questão do conhecimento de Deus por analogia, a ideia de que Deus é ser por sua própria essência, a questão da criação, a criação divina, esse ato livre da vontade de Deus, Deus cria visando a sua própria bondade, essa ideia das ideias como arquétipos, modelos das criaturas, a simplicidade divina, o querer divino, né, em relação à criação, e essas duas modalidades na vontade de Deus, quando ele cria, visando o bem e a sua própria bondade. Então, basicamente, vejam que é uma síntese de tudo que nós falamos até agora. Anotem aí o que vocês entenderam. Se quiser fazer livremente também, escrever aí 2, 3 parágrafos sobre isso, sobre o que você entendeu, revisando, retomando aqui essas coisas que eu falei, e dando uma olhada também nas citações da Suma Teológica. No nosso próximo encontro, a gente inicia, então, ouvindo o que cada um de vocês compreendeu, anotou. Caso não tenha compreendido também, você coloque aí a sua dúvida, para que a gente possa, junto, tentar esclarecer, construindo juntos, assim, também, o conhecimento, tá bom? Então, fica essa tarefinha para que a gente possa fixar esses conteúdos e assim nós nos encontramos na próxima semana, no nosso próximo encontro. Valeu, um abraço.